Olá pessoal, continuando nossos vídeos sobre Struct, vamos ver duas coisas agora, tá? Talvez fique separado em dois vídeos, mas vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente consegue fazer, por exemplo aqui, eu tenho o tipo funcionário e eu quero ter mais de um funcionário, quero ter, ou seja, um vetor de funcionários, certo? Como é que funciona? Não tem mistério, pessoal. Como é que a gente declara um vetor qualquer em linguagem C? Nós vamos declarar um vetor da struct que nós estivermos trabalhando aqui. Então, nós queremos um struct de funcionários aqui, né? Então, nós vamos declarar o tipo funcionário, né? Vamos botar aqui funcionários, que é mais que um, né? Que nós queremos. O tamanho do nosso vetor, aqui vamos colocar 10 aqui, por exemplo, né? E assim feito, né, está declarada a nossa struct. Agora falta nós entendermos como é que nós vamos acessar esses campos, né, e depois vamos fazer uma outra funçãozinha aqui para inicializar uma struct, né, para poder passar ela por parâmetro, enfim, a gente vai ver como é que funciona. Primeiro ponto, então, como é que a gente acessa os campos dessa variável, que agora é um vetor de struct? Tá? Da mesma forma que antes, e da mesma forma que nós acessamos o campo de um vetor qualquer na linguagem C, nós vamos acessar um campo de uma struct também, que é uma variável do tipo struct, né, que nós temos aqui. Então, se eu quero, por exemplo, alterar o primeiro funcionário, né, então funcionários, o índice aonde eu quero acessar, ponto o campo que eu quiser. Então, quero o campo ID, né, eu coloco lá o ID do meu funcionário desta forma. Se eu quero acessar lá o sexto elemento, quero alterar a data de nascimento dele no campo, ó, tem que lembrar que a data de nascimento tem esses campos aqui, né? No campo dia, né, eu posso alterar desta maneira, tá? Se eu for querer fazer alguma leitura via scanf e atribuir em algum desses caras aqui, né, segue a mesma regra aquela para vetor que nós temos, né, se nós colocarmos o, o índice, nós temos que colocar o e-comercial. Questão do e-comercial, ou, né, que é o operador que vai dizer que é o endereço de memória, né, ou então nós passarmos o próprio endereço de memória. Então, por exemplo, se eu quiser aqui ler no funcionário, funcionários na terceira posição, o nome dele, né? Então eu vou fazer lá o meu scanf, né? Dizer que aqui, olha o alarme outra vez, eu quero ler 99 caracteres no máximo aqui para não dar problema e jogar aqui, né? Nesse caso aqui não vai o e-comercial, porque o próprio nome aqui é um vetor e logo ele sendo um vetor ele vai indicar que ele é o, o próprio endereço, tá? Eu vou voltar aqui depois do alarme aqui. E aqui então, se nós formos agora ler o campo salário, por exemplo, né? Então, o salário, lembrando que não é um vetor, assim como o vetor de caracteres é, né? Então é um float. Vamos fazer aqui funcionários, no índice 3, o campo salário. Nós vamos ler aqui, né? Então, continuando aqui, né? Eu fiz um scanf aqui para o salário, né? A gente rodou aqui. O que vai acontecer se eu digitar então o nome do funcionário
e colocar o salário, né? Dá pau ao programa. Por quê? Porque o nome, por ser um vetor de caracteres, ele é o próprio endereço de memória onde é que eu quero guardar. Aqui o salário não é, ele é uma variável convencional, ele não é um endereço de memória. Eu tenho que indicar que eu quero guardar no endereço de memória, né? Eu tenho um print pronto aqui, que se eu mostrar ambos aqui, para mostrar o nome, para mostrar, né, %s string, %f do ponto flutuante aqui do salário, né? E se nós rodarmos agora, digitamos o nome, né, digitamos um valor qualquer para o salário, e está lá o nome e o salário, tá? Então, assim que eu consigo trabalhar com uma variável que é de um tipo estruturado, no caso aqui uma struct. Beleza?